Primeiro, como se prevenir, como diagnosticar e como tratar. Se nós aprendermos a trabalhar o primeiro item, como se prevenir, nós não vamos precisar do resto. Então, é fundamental, nesta pandemia, a prevenção. E diria para vocês que nós não fizemos isso muito bem. Nem no Brasil, nem no Estado, nem no município. Faltou comunicação. Como se prevenir? Aqui está o X da questão. Vacinas. Ok, mas não tem para todo mundo ainda. Nem todas as pessoas foram vacinadas. E nem toda vacina, aliás, nenhuma delas, dá 100% de proteção. Segundo lugar, máscaras de qualidade. Aqui está o grande problema da pandemia. Nós não podemos mais dizer para as pessoas, use máscara. Isto não é bastante. Nós temos que dizer, use máscara de qualidade e bem ajustada ao rosto. Não adianta só botar uma máscara. Então, nós estamos recomendando para todas as pessoas máscara PFF2. PFF2 significa peça facial filtrante número 2, que é a que eu estou usando e aqui algumas pessoas estão usando. Esta máscara, ela dá uma proteção porque ela filtra 94%. E quando ela está bem ajustada, ela é a melhor proteção que nós temos. Então, não é só a vacina que protege. Hoje nós precisamos a vacina, uma máscara de qualidade e o distanciamento. Esse é o grande X que nós temos que resolver. Mudou tudo que nós aprendemos no início da Covid, ou que a gente achava que era certo. A transmissão da Covid não é por superfície. Lembram que todos nós tínhamos medo de pegar em algo, não transmite assim. O que a gente tem que ter cuidado, quando a gente tiver com uma máscara de qualidade, você pode pegar onde quiser. Pode ir no supermercado, pode pegar no carrinho, pode em tudo. Antes de tirar a máscara, faz a lavagem das mãos ou a higienização. E acabou. Não tem preocupação com a roupa, com o cabelo, que eu tenho que tomar um banho. Isso tudo passou. Todos nós fizemos isso. Todos nós lavamos as embalagens que chegavam, colocamos álcool. Não precisa mais. Todos nós fizemos isso. Mas essa não é a principal transmissão da Covid. A principal transmissão são as gotículas. E não é só quando a pessoa está na sua frente que fala, ou que canta, ou que tosse. Porque essas partículas maiores caem no chão. A grande preocupação com a Covid chama-se aerossóis. São as partículas que estão no ar e em ambientes fechados, como este, como uma sala de aula, como um escritório. Se a pessoa não está com uma máscara de qualidade, ela vai se infectar, não é contaminar. A gente vê muito na imprensa as pessoas dizerem que várias pessoas foram contaminadas. O que contamina é superfície, é objeto. A pessoa é infectada. Então, por que a PFF2 também? Primeiro, no início da pandemia, as pessoas diziam que era só para profissional de saúde. Aliás, não era nem recomendado máscara no início da pandemia. Só para profissional de saúde. E diziam que era muito cara essa máscara, que não podia comprar. Hoje, esta máscara é vendida na internet a R$ 2,90. Aqui em Belém, R$ 5,00 para comprar direto no balcão. E qual é a grande vantagem? A máscara cirúrgica, que alguns aqui estão usando, ela é descartável. Você usa 4 horas ou quando ela ficar úmida tem que trocar. A PFF2, você pode usar até 90 dias, se você tem 3 máscaras. Você usa uma hoje, chega em casa, coloca num ambiente arejado, não pode pegar sol nem passar nenhum produto. Amanhã eu pego a segunda e depois da manhã a terceira. Então essas 3 eu vou fazendo o revezamento.
E elas vão durar 90 dias. Então eu não preciso usar 2 máscaras. Eu não preciso usar uma máscara de tecido. Eu vou usar uma PFF2, que é a mesma máscara N95, que é chamado lá nos Estados Unidos. Então tem a N95 nos Estados Unidos, PFF2 no Brasil. 17 hospitais de Londres já estão usando a PFF3, mas aí é profissional de saúde. Nós não precisamos usar a PFF3. Então, outra coisa, máscara é igual óculos. Não é qualquer óculos que dá no rosto da pessoa. Então, máscara, você tem que escolher aquela que serve para você. Por isso que tem vários modelos. Tem a em concha, tem a bico de pato, tem a dobrável. Você tem que escolher a máscara que vai se adequar ao seu rosto. Então, primeira lição hoje é a seguinte: vamos trocar o use máscara por use máscara de qualidade bem ajustada ao rosto. Aí nós estamos melhor protegidos. Bem, diante também da Covid, nós temos que retardar e parar a transmissão, prestar atendimento otimizado e minimizar o impacto nos sistemas de saúde, serviços sociais e as atividades econômicas. E o diagnóstico? No início da pandemia, nós tivemos problema que a gente não tinha teste disponível. Mas faltou informação. Diante de uma epidemia ou de uma pandemia, não precisa de exame de laboratório. Se eu tenho uma pessoa que está com Covid e na mesma casa alguém aparece com o mesmo sintoma, ou, por exemplo, perdeu o apetite, não está conseguindo cheirar, nada, isso é Covid, eu não preciso de exame. Eu vou conduzir como Covid. E é por isso que existe o diagnóstico clínico epidemiológico. Então, só a clínica eu fecho o diagnóstico. E nós fizemos muito diagnóstico pela tomografia. Era mais fácil fazer uma tomografia no Brasil e em Belém do que fazer um exame para Covid. Então, o achado do vidro fosco lá na tomografia nos ajudou a dar diagnóstico de Covid. Síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, tudo isso foi considerado Covid. E o diagnóstico laboratorial. O que a gente espera de um teste? Que ele seja altamente sensível, altamente específico e rápido. Eu preciso ter um diagnóstico rápido. Eu não posso deixar... Aqui, obrigado. Eu não posso deixar passar muito tempo. Então, nesse sentido, nós temos vários testes que podem detectar o vírus e que podem detectar anticorpo. Então, o vírus, ele aparece no primeiro dia de sintoma e até 8 dias ele some. Ninguém transmite Covid depois de 10 dias. Com exceção do paciente que é imunodeprimido, paciente que toma alguma droga, um paciente transplantado, esses pacientes que estão tomando corticoide em altas doses, ele é imunodeprimido, ele pode transmitir até 20. Mas nós, de um modo geral, é 8 dias. No 10º dia ele pode estar junto com outras pessoas, pode sair que ele não vai mais transmitir a Covid-19. E por que a gente está dizendo isto? Por que isto nós podemos afirmar? Porque fizeram cultura. Cultura é cultivar o vírus. É pegar o vírus, coletar o material, colocar em célula e o vírus se multiplicar. E no 8º dia em diante, ninguém conseguia mais. E aí, quais são os testes que a gente utiliza, que vocês já ouviram falar? O RT-PCR para Covid-19, teste molecular, teste de antígeno e o RT-LAMP. Esse teste aqui, hoje, em Belém, você pode ter o resultado em até 2 horas. O teste molecular, você pode ter um resultado em até 15 minutos. E é um teste muito bom. O teste de antígeno, 15 minutos. E o RT-LAMP, até 1 hora. Nos Estados Unidos, eles estão
fazendo vários testes novos de biosensores, de nanopartículas, e principalmente o bafômetro, igual aquele da Polícia Rodoviária Federal. Você vai soprar e em 15 segundos vai dizer se você tem Covid ou não, que é o teste que vai detectar metabólito dos vírus. E também, obviamente que ninguém vai usar isso, mas já tem cães treinados para, pelo cheiro, até da urina, detectar a Covid-19. E isso já aceito, inclusive. Bem, como é que a gente vai simplificar? Se uma pessoa tem sintomas, até o 7º dia, a gente vai fazer um desses 3 testes. O RT-PCR para Covid, o teste de antígeno ou o teste molecular. Um dos 3, até o 7º dia do início dos sintomas. Se for positivo, fechou o diagnóstico. Se for negativo, não exclui a Covid. A pessoa pode estar com a Covid e o teste dá negativo. Isso pode acontecer até em 30% das pessoas. E depois disso, eu não preciso de mais nenhum teste se for positivo. Eu não preciso fazer teste de anticorpos. E eu vou explicar depois por quê. Mas se a pessoa quiser fazer uma IgG, para ver se ele tem anticorpos, a gente vai explicar mais na frente quando pode ser feito. IgM e IgA, que todo mundo fazia no início, não serve para nada na Covid. Não serve para diagnóstico da Covid, não serve para medir transmissão, não serve como pré-operatório, não serve para dizer se a pessoa pode voltar ao trabalho. Hoje mesmo, nós publicamos um trabalho de que nós temos 2 pacientes em Belém que nós seguimos, 8 meses eles têm IgM positivo. E não significa dizer que eles estão transmitindo. Tá? Então, a persistência de IgM. IgM e IgG não serve para definir saída do isolamento ou volta ao trabalho. E a gente utiliza para fazer rastreamento a sorologia IgG ou anticorpos totais. Gente, eu vou correr um pouquinho, porque a ideia é a gente abrir para vocês tirarem as dúvidas, fazer as perguntas. Não se preocupe com esta aula que eu já passei para a Alice. Vocês vão receber no WhatsApp esta aula completa, do jeito que está. Tá? Aqui é como a gente faz a requisição. Tem muita gente que manda para a gente PCR para Covid. Não existe isso. RT-PCR é uma técnica. PCR vem de DNA de cadeia da polimerase e RT é uma enzima que a gente usa, que é a transcriptase reversa. Então, é uma técnica que a gente utiliza para Covid ou para várias outras doenças. Então, esse é o exame considerado padrão ouro. Tem uma síndrome, quando uma criança tem Covid, a gente deve acompanhar essa criança de perto, porque tardiamente ela pode apresentar a síndrome multissistêmica inflamatória em crianças, e pode acontecer em adulto. E aí nós vamos dar o diagnóstico só com a IgG. Bem, por que algumas pessoas têm Covid, têm clínica sugestiva, têm tomografia sugestiva, e quando faz o RT-PCR dá negativo? Isso é muito frequente. Isso pode acontecer porque a coleta foi precoce ou tardia, má qualidade da amostra, manuseio e transporte inadequado, mutações e etc. Ou seja, se você não fez uma boa coleta, e quem já coletou sabe que incomoda, e os chineses dizem o seguinte: se a pessoa não lagrimou, a coleta não foi bem feita. Só para vocês terem uma ideia de como é. Isso está escrito em publicações. Então, esse é o grande problema. E aí não tem problema nenhum. O teste está negativo, mas eu sei que ele tem Covid, pela clínica, pela tomografia. E aqui, um outro problema, presta atenção para isto. O RT-PCR foi detectado positivo. 2 situações podem ocorrer aí. Primeiro, confirma a infecção. Porém, quem teve um teste positivo não deve fazer outro nos próximos 90 dias.
porque ele pode continuar positivo e a pessoa não está transmitindo. Então, até 90 dias, o teste pode continuar positivo. E por que ele continua positivo? Porque o teste não detecta só o vírus. O teste pode detectar fragmentos do genoma, né? Pode detectar células envolvidas, vírus envolvido por célula imunológica, presença de vírus não viáveis. O vírus está ali, já não tem mais condições de infectar ninguém, mas ele está ali. E o teste detecta o RNA do vírus. Então, nenhum teste, mas eu preciso viajar. Não tem problema, eu vou explicar como é que viaja, mesmo com um teste positivo. Ok? Mais na frente. Bem, sorologia. Os testes sorológicos é um grande problema para nós. No início, todo mundo ia fazer IgG. Eu tive Covid, quero ver se eu tenho IgG. E a pessoa queria fazer IgG para saber se ela estava imune. IgG não significa imunidade. Significa apenas que a pessoa foi infectada e produziu anticorpos. Nem toda IgG é neutralizante, ou seja, nem toda IgG impede a entrada do vírus na célula. Então, tem que ser IgG específica. Isso nós vamos falar mais na frente. Então, quando a gente faz uma sorologia, eu tenho que entender que precisa um tempo para aparecer os anticorpos. Eu tenho que saber que pode ter reação cruzada com dengue, zika. A pessoa pode ter dengue e faz um teste e vai dar positivo. A gente chama reação cruzada. Risco de falso negativo, risco de falso positivo. A IgM do paciente, ele foi fazer uma IgM Covid e deu positiva, mas ele não tem Covid. Aqui na Amazônia, circula muitos outros coronavírus, principalmente a cepa OC43, que causa resfriado comum. Então, a pessoa tem um resfriado comum por este coronavírus, vai dar positivo no teste de Covid. Então, nem todo teste de Covid positivo significa doença, significa infecção. Nós temos que saber que a resposta de anticorpos em idosos e imunocomprometida é mais lenta, né? Não se sabe se é necessária uma resposta de anticorpos para a proteção imunológica. Os anticorpos não fornecem informações sobre o risco de infectar outras pessoas. E nós não precisamos de anticorpos para fazer o manejo da infecção. Temos que escolher o teste certo. Aquelas pessoas que querem fazer o teste pós-vacina, eu vou já conversar sobre isso, precisam escolher um teste certo. Isso aqui são os antígenos ou anticorpos utilizados no laboratório. Por exemplo, quem tomou AstraZeneca e vai no laboratório, que o laboratório pesquisa anticorpo antinucleoproteína, o teste vai dar negativo, porque é um teste inapropriado. Então, quando você toma uma vacina, você tem que procurar um teste correto, que eu vou mostrar agora quais são. Bem, nós estamos nesse momento, todo mundo que tomou vacina quer saber se está imune. Não tem como saber. Deixa eu ser mais claro. Vacinação é diferente de imunização. Totalmente diferente. E a gente vê muitas pessoas nas mídias sociais tirando foto na hora da vacina e publica lá, estou imunizado. Não é verdade. Pode estar ou não. Então, quando eu tomo as 2 doses da vacina, eu estou completamente vacinado. Agora, eu não sei se eu estou imunizado. Por que eu não sei? Porque aí vai depender da idade do paciente, das comorbidades, se ele está tomando corticoide em altas doses, se ele tem deficiência primária de anticorpos. E os casos mais raros, a vacina não foi armazenada corretamente na geladeira, não estava na temperatura. Você está vacinado, mas ela não tem efeito nenhum. Então,
a gente precisa entender que vacinação é uma coisa e imunização é outra. Bem, eu tomei a vacina. Que teste eu devo fazer para saber se o meu organismo produziu uma resposta imunológica? É diferente. Eu não estou dizendo que a pessoa está imunizada. Eu estou dizendo que a pessoa respondeu ou não à vacina. Aí, neste sentido, o melhor exame seria o primeiro, teste de anticorpos neutralizante para o SARS-CoV-2. Esse seria o melhor exame. Porém, para fazer esse teste corretamente, eu preciso de um laboratório de segurança máxima, que tenha o que a gente chama de NB3, que é um laboratório que eu posso trabalhar com vírus vivo. Nenhum laboratório de análises clínicas no Brasil tem isto. Isto só tem em instituição de pesquisas. Em Belém, no Evandro Chagas. E mais lugar nenhum. A Universidade Federal do Pará está comprando agora. Então, como eu não tenho esse teste de anticorpo neutralizante, como deveria ser com vírus vivo, nós podemos fazer uma IgG. E hoje nós recomendamos esta aqui de baixo, que é o que os laboratórios estão fazendo em Belém. Sorologia quantitativa para IgG pela proteína trimérica. Esse teste pela proteína trimérica foi testado em laboratório e ele tem altíssima correlação com os anticorpos neutralizantes. Ou seja, quando eu tenho uma IgG pela proteína trimérica alta ou baixa, ela tem correlação com anticorpo neutralizante. E isto nos tranquiliza. Eu não posso afirmar que a pessoa ainda assim esteja imune. Por quê? Porque nós não temos ainda correlatos de proteção. Nós não sabemos qual a quantidade de anticorpos capazes de impedir do vírus entrar na célula. Porém, o que nós podemos dizer é que, óbvio que é melhor ter uma IgG reagente do que não ter. Quando eu tenho uma IgG negativa, significa dizer que o organismo não produziu anticorpos. Significa dizer que a pessoa não está protegida? Não sei. Por quê? Porque a nossa resposta imunológica não é só anticorpos. A gente também tem as células T, a resposta celular. Então eu posso não ter anticorpos, mas eu tenho a resposta celular. E isso não tem como medir nos laboratórios de análises clínicas, só em pesquisa. Resumindo, aqui em Belém, nós fizemos um trabalho, vai ser publicado agora numa revista internacional. Pegamos 200 pacientes acima de 60 anos que tomaram Coronavac. 21% não apresentaram anticorpos, não tem IgG. O que isto me diz? Primeiro, alguns pacientes respondem tardiamente. Essa IgG pode vir mais tarde. Segundo, ele não tem IgG, mas tem resposta celular. Terceiro, ele não está protegido. Ele não respondeu à vacina. E eu vou ter que fazer uma terceira dose para este paciente, preferencialmente por uma vacina de uma plataforma diferente, não a mesma vacina. Hoje mesmo, eu publiquei no Instagram, todo dia eu publico alguma coisa nova sobre Covid. No Instagram é @bicharadavi. E eu publiquei hoje sobre isto. Os Estados Unidos autorizaram o FDA, que é a agência deles, agência reguladora, como se fosse a Anvisa aqui no Brasil, eles autorizaram a terceira dose para os pacientes transplantados e imunocomprometidos. O Chile, 90% dos vacinados no Chile fizeram Coronavac. Eles começaram a fazer a terceira dose, que é da Astra, para quem tem mais de 55 anos. E ontem, o secretário de Saúde de São Paulo disse que eles já estão
se preparando para fazer uma terceira dose dos pacientes que tomaram Coronavac, principalmente acima de 60, e os profissionais de saúde que foram os primeiros vacinados. Não temos dúvida que isto vai acontecer. Porém, o que nós estamos aguardando? O Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, não vai fazer terceira dose enquanto não tiver toda a população elegível vacinada. Que parece lógico. Embora eu discorde um pouquinho disso. Eu acho que a gente tem que cobrir o grupo de maior risco. Os jovens têm menos risco. Mas essa é uma decisão que não é nossa. Não é eu que vou escolher, olha, eu quero fazer uma terceira dose. Isso não é possível. Então nós temos que aguardar isto, mas virá com certeza. Então o que nós temos hoje é que mistura de vacina não há nenhum problema. Tanto prova que está autorizado no Brasil as grávidas que tomaram a primeira dose de Astra fazer a segunda da Pfizer. E hoje não, ontem, o Ministério também, como está faltando a vacina da Astra, autorizou quem fez a primeira dose da AstraZeneca fazer a segunda da Pfizer. Todos os trabalhos publicados no mundo mostram que, se você faz a primeira dose da Astra e a segunda da Pfizer, é onde você encontra maior taxa de anticorpos e maior resposta de célula T. E se fizer o inverso, diminui. Não pode ser, não deve ser, não é que não pode. Primeiro a Pfizer e depois a Astra. É diferente. Então, esta combinação é interessante. A Coronavac já foi estudada na China. Eles fizeram a terceira dose e aumentou de 5 a 7 vezes a taxa de anticorpos de IgG em pacientes acima de 50 anos. Então, assim, eu diria que é questão de dias o Ministério anunciar que quem tomou a vacina vai ter que fazer a terceira dose, né? E depois nós vamos saber se vai precisar reforço no ano que vem. São coisas diferentes. E a gente pode deixar isso para o debate. Mas é isso. Quem quiser, quem tomou a vacina, pode fazer a sorologia pela proteína trimérica. Bem, os testes sorológicos, eu posso usar para o paciente que não tiver acesso ao RT-PCR, para os casos não detectados negativos, identificação de doadores de plasma, estudos epidemiológicos de prevalência, documentar possível imunidade e verificação da resposta à vacina. É para isso que eu utilizo os testes sorológicos. A gente tem que ter muito cuidado com o resultado falso negativo e falso positivo, porque eu posso liberar uma pessoa doente, né, ou posso ter um profissional de saúde que eu dei um resultado falso positivo e tirar ele da linha de frente. Isto aqui é importante. O que é reinfecção, recorrência e redetecção? São 3 coisas diferentes. Reinfecção é quando a pessoa teve a Covid, teve sintoma, tudo, se recuperou e depois foi infectado novamente por uma outra cepa, por uma outra variante. E eu preciso ter o teste para comprovar isto. Recorrência é totalmente diferente. Aqui, o paciente estava com Covid, de repente, sumiram os sintomas, o vírus parou de se multiplicar, mas ficou, entre aspas, escondido ali no organismo dele, o mesmo vírus. E aí, por uma baixa de resistência, esse vírus volta a se multiplicar novamente, o paciente volta a ter sintomas, e aí a gente chama de recorrência. Era o mesmo vírus. E redetecção é quando a investigação epidemiológica e laboratorial do caso mostrar que não ocorreu um período assintomático com RT-PCR negativo entre os episódios. Então, era o mesmo vírus, nós só fizemos diagnosticar novamente o mesmo. Genética e Covid. Isso aqui tem 3 colegas nossos estudando em Belém.
Por que que na Covid, uns são assintomáticos, outros têm doença leve, outras severa, outra moderada, outra crítica, outra vai a óbito? Nós não sabemos ainda muita coisa dessa doença, estamos todos aprendendo, mas a gente acha que a genética é fundamental nisto. Por quê? Porque a produção de anticorpos depende da carga viral, do genótipo viral e da genética do hospedeiro. Então, os nossos colegas aqui em Belém estão estudando os genes relacionados à infecção, à inflamação, à gravidade e à piora dos sintomas, para saber por que acontece isso. Isolamento e quarentena são coisas diferentes, totalmente diferentes. Eu isolo uma pessoa quando ela está infectada. Eu ponho uma pessoa em quarentena quando ela teve contato com alguém infectado. Essa é a grande diferença. Então, saída do isolamento. O paciente estava com Covid, estava em casa. 10 dias após o início dos sintomas, ele está liberado. Não precisa fazer exame nenhum. Tem 10 dias, ele está liberado para sair. Não tem que fazer teste para ver se ainda está positivo ou negativo. Pode estar positivo o teste dele, ele vai sair. Bem, manejo de contactante. Se a pessoa teve contato com alguém com Covid. Quem teve contato com uma pessoa infectada deve ficar em quarentena e realizar o teste viral, que é o RT-PCR, ou qualquer um daqueles, entre o 5º e o 7º dia do contato. O resultado negativo libera a pessoa no 7º dia. Ou, se ele não quiser fazer o teste, ele fica 10 dias em casa e sai. Acabou aquele negócio de 14 dias. Ok? O que é contactante ou contato próximo? É o contato físico direto, é o contato frente a frente por 15 minutos, é residir na mesma casa, é um contato físico direto, desprotegido, é frequentar ambientes fechados e assim por diante, viajar de avião, isso são contatos. Cirurgia eletiva, estão voltando agora. Ninguém precisa fazer teste sorológico para cirurgia eletiva, fazer IgM ou IgG. Então, eles não indicam período de infectividade ou transmissão. Então, a gente recomenda um RT-PCR 48 horas antes da cirurgia. É este exame. Tem vários exames para acompanhamento, que a gente usa no laboratório, desde o hemograma, o dedímero e outros, uma infinidade. Isso depende de cada caso, depende de cada fase da doença, depende do próprio doente. Recomendações para viagens internacionais. Se você vai viajar agora, tem que ter um teste viral negativo realizado até 3 dias antes da viagem. Antigamente eram 72 horas. Eles mudaram para 3 dias, que é diferente. Não é a mesma coisa. Porque quando você falava 72 horas, se eu fiz 2 horas, 14 horas de um dia, 3 dias depois, 14 horas vencia. E agora não, é o fim do dia, são 3 dias. Bem, ou documentação de recuperação. O que é isto? Você teve um teste positivo há 1 mês atrás. E vai viajar hoje, mas o seu teste deu positivo de novo. Você pode viajar. Você vai pegar esse teste, o seu médico vai dar um atestado declarando que você está liberado para viajar. Que você já teve Covid e que aquele teste está positivo porque aquilo que eu falei no início, a gente detecta fragmento de genoma, vírus envolvido por células imunológicas e etc. E após a viagem, realizar teste viral 3 a 5 dias e ficar em quarentena por 7 dias. Mesmo se o teste for negativo, manter a quarentena por 7 dias completo. E se a pessoa não realizar o teste, é mais seguro ficar 10 dias em quarentena. Impacto das novas variantes. Na transmissão, ocorreu impacto. Ela é mais transmissível. Daí mais um motivo para a gente ter uma máscara de qualidade. Gravidade. A gente ainda não sabe ainda se ela é mais grave ou não. Testes virais não foram alterados, testes anticorpos não foram alterados e vacinas. Algumas vacinas têm baixa proteção
contra as novas variantes. Então, é por isso que já está se estudando também a terceira dose, já com a variante nova, com a Delta. Bem, essas são as vacinas que estão aprovadas aqui, a Coronavac, a AstraZeneca e a Janssen, que é dose única, a gente pode conversar sobre isso depois, e precisamos de respostas. Os anticorpos neutralizantes garantem proteção? A gente acredita que sim. Por quanto tempo não sabemos, porque ainda não tem um ano que a gente está aplicando vacina. Então, essa resposta, quanto tempo a vacina vai proteger, nós só vamos saber lá para dezembro, janeiro, nós vamos poder dizer, olha, tal vacina dá cobertura por 6 meses, 1 ano, então não tem essa resposta. Quem não produziu anticorpos deve receber uma terceira dose? Eu diria que sim, e de uma vacina diferente. É o que eu defendo. Como? Não, eu digo assim, quem tomou, por exemplo, Coronavac primeira, Coronavac segunda, eu defendo que ele faça uma Pfizer, uma Moderna. Não, não mexe, não, com certeza não, tá? É que as outras, se a gente for numa escala, a vacina que tem maior eficácia é a Pfizer com 95%, e segundo vem a Moderna, que ela não tem no Brasil, que é a mesma vacina da Pfizer, só que ela é muito mais cara, é 3 vezes mais caro. E aí ela ainda não chegou para nós. Ela é uma excelente vacina. Depois vem a Astra, depois a Janssen e a Corona em termos de eficácia. Todas as vacinas nesse momento são importantes. Nós devemos vacinar todo mundo com a vacina que estiver disponível. Porém, nem todas vão ficar no mercado. Tem 213 vacinas sendo produzidas, 213 diferentes. Aqui no Brasil tem 3 que já estão bem próximas de sair. Tem uma que é um spray nasal, né, que é muito mais prático, muito mais rápido de fazer, não precisa seringa, não precisa agulha. E aí, bora ver o que vai acontecer. Dessas vacinas que estão aí, obviamente que vão ficar aquelas que têm uma maior proteção. Isso é uma coisa lógica. Mas nesse momento, que não tem vacina para todo mundo, temos que vacinar com a vacina que tiver. Todas são importantes e todas têm proteção. É possível ocorrer reinfecção? Sim. Todos os infectados produzem anticorpos? Não. Nós encontramos em Belém 30% das pessoas que foram infectadas não produzirem IgG. E aí vem a pergunta, mas eu tive a doença, eu preciso vacinar? Claro que sim. É diferente, mas não é melhor ter a doença, não dá proteção? Nesta doença é tudo diferente do que nós aprendemos para sarampo, rubéola e etc. É diferente. Então, se eu tive Covid, eu posso ter tido leve, moderado, assintomático, e eu não conheço a carga viral que eu fui acometido. Na vacina é conhecida, a gente sabe a dose. Então, é importantíssimo vacinar todo mundo. A resposta celular é realmente efetiva? Acreditamos que sim. As vacinas serão eficazes por quanto tempo? É essa a resposta que nós queremos. Evitar fake news, eu acho que isso está consolidado, e a gente vai continuar caminhando, investigando, procurando as melhores evidências para que a gente possa trazer mais informações. Toda pandemia tem início, meio e fim, e isto vai passar. Nunca deixe de dizer eu te amo, né? Para as pessoas com quem você se importa. Você nunca saberá quando será a última vez. E aqui, os meus contatos no Instagram, @BicharaDavi, e no Facebook, Davi Bichara. Nós estamos diariamente colocando. Bem, agora nós vamos abrir para as dúvidas, perguntas, doutor, colocações e etc. Por que o senhor fez a colocação que agora a gente já não mais precisa lavar, esterilizar, as coisas que vêm do supermercado? Por que agora já não precisa isso? Porque veja, o vírus não contamina esse água? Não, peraí. Não é que não precise. Não é a principal forma de transmissão. Sim.
Se eu pego aqui, pego na cadeira ali, eu vou lavar as mãos depois. Mas essa não é a principal forma de transmissão. Você lembra que no início da pandemia, em todo o mundo, você via aqueles carros fazendo higienização nas ruas? Acabou aquilo, você não vê mais. Por quê? Porque não vai transmitir você pisando no asfalto. Não precisa chegar em casa. Chegaram a fazer na doca. Chegaram a fazer. Então, o que você tem que fazer é o seguinte. Enquanto você está de máscara, pegue aonde você quiser. Chegou em casa, ou entrou no carro, ou no seu trabalho, higienizar as mãos. Acabou. Então, não é você chegar e porque isso aqui está contaminado, você vai fazer uma respiração próxima e vai se contaminar. Isso não existe. Então, a principal forma de transmissão é aerossóis. Saíram 18 trabalhos agora do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção dos Estados Unidos. E eles colocaram muito claro isso. As superfícies não são importantes na transmissão da Covid. Outra coisa, doutor. Pois não. Aqui nós, pelo menos a maior parte, vacinou com Coronavac. E daí? Bem, e daí o que vai acontecer? E daí? O que vai acontecer é o que está acontecendo em todo local. Tem muitas pessoas, ela é uma boa vacina. Tá? Ela é uma boa vacina. Ela não tem a mesma taxa de eficácia das outras. São coisas diferentes, mas ela protege. Muita gente questiona a questão do ator, do Tarcísio. Estava vacinado. O filho dele ontem falou que ele tinha milhares de comorbidades. Provavelmente, ele não estava imunizado. A esposa teve alta. E o que protegeu ela? A vacina. Entendeu? Na idade dela, ela pegar Covid, a vacina protegeu a Glória. Então, nós vamos ter que esperar um pouquinho. Mas não tenho dúvida de que vai ter a terceira dose. Outra pergunta. Pois Nós não. da Coronavac vamos ter que lutar para tomar a Pfizer, por exemplo. Não, eu acho que vai ser natural. Outra Coronavac Não, eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso. Não vale a pena. Eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer isso. Tá? Eles não vão fazer isso. Terceira Coronavac eu não quero mais. Se a proteção Agora, veja bem, vacinada, há uma expectativa de que a partir de outubro, de que as clínicas particulares possam adquirir. haja Deus. E aí, obviamente que as pessoas que tiverem condições financeiras para ir lá, vai poder escolher. Nesse momento não tem como escolher. Como é que fica, então? Veja bem, mistura de vacina não é uma coisa nova. A gente já faz isso há muitos anos com a vacina da poliomielite, que a gente faz vacinas diferentes. A primeira dose é de uma plataforma, a segunda é de outra. E todos os trabalhos que foram feitos agora mostram que há vantagens quando você tem uma vacina com uma menor eficácia e faz a terceira dose de uma vacina de uma plataforma que tem uma eficácia maior. Então, na prática, os resultados têm sido muito bons. Eu, particularmente, defendo isso. Eu sou a favor. Obrigado. Ok. Oi. Não está gravando nada. Deixa eu fiz uma solicitação para mim, para a Unimed, porque eu tive Covid dia 13 de julho. Tá? E eu fiz uma solicitação, eu mesmo, solicitando teste de anticorpos neutralizantes. Tá? Eles mandaram para mim, queria que você visse se realmente está correto a resposta, né? Não. Hoje foi liberado. Tá?
ele fez pesquisa de anticorpos, IgM, IgG ou IgM isolada. Está correto? Não. Para que IgM? Sim. Não precisa de IgM. Tá. Eu pedi IgM neutralizantes. Eles mandaram esse para mim. não precisa e vamos assim. Não adianta fazer isso aqui, não? A IgG sim. Não, sim, IgG. A IgG sim. IgM não tem necessidade. Certo. Eu digo IgM não tem necessidade. sim, sim. A IgG sim. O grande No problema é o caso, seguinte. interessa IgG. Deixa eu colocar para vocês assim, olha. O FDA, que é a Agência Reguladora dos Estados Unidos, o CDC, o SCDC, que é da Europa, a Anvisa, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Imunizações, nenhuma dessas recomenda teste pós-vacina. Nenhuma. Sim. Ou seja, não é recomendado. A minha sociedade, que é a Brasileira de Patologia Clínica, nós soltamos uma nota oficial defendendo. Por quê? Como é uma doença nova, como são vacinas novas, como nós vamos saber o que ocorreu com as pessoas? Como elas responderam? Então, neste sentido, nós, quem quiser e puder fazer, tem validade, porque eu sei se eu tenho ou não IgG. Porém, como eu falei, eu ter ou não IgG não significa que eu estou imune, significa que eu tenho IgG, que eu produzi. A IgG, nem toda IgG é neutralizante. A IgG pode ser contra a proteína spike, ela é neutralizante, mas a IgG pode ser contra outro componente do vírus, proteína, nucleoproteína. Aí essa IgG contra a nucleoproteína, ela não é neutralizante, ela não impede a entrada do vírus na célula. Mas, de qualquer sorte, é importante que a gente tenha. Você fica mais tranquilo. Então, quando a gente faz um teste pós-vacina, nós não estamos medindo imunidade. A gente está medindo o seguinte: tomei a vacina, ela fez ou não efeito? O meu organismo respondeu ou não? Entenderam? Então, se a IgG deu positiva, significa que o meu organismo respondeu. É isso. Sim. E isso nos conforta. É isso que nós queremos. Obrigada. Três coisas: vacina, máscara de qualidade e distanciamento. São três coisas. Não. Vitamina não sei o quê. Nada resolve, então. Só essas coisas. Essas três coisas. Essas Só três mesmo. coisas são as principais. Não tem nada que a gente possa se proteger Não, para não não, pegar. não. Ah, meu Deus, tá ruim. Por favor, ela vai lhe dar o microfone. A máscara que o senhor recomendou, PFF2, né? É essa que o senhor está usando? Essa é um dos modelos, essa é PFF2. E Tem aqui? outras azuis, né? Tem outras PFF2 azuis. Essa Tem... minha não é. Eu não sei qual é a sua, deixa eu ver aqui. E onde se encontra aqui em Belém essa que o senhor recomenda? A sua, tem que ter cuidado com a sua máscara. Ela é uma KN95 de procedência chinesa. Algumas delas... Não, deixa eu lhe explicar. Algumas delas não passaram, como está em crise, né? Elas entraram direto no país, sem passar pelo Inmetro e sem passar pela Anvisa. Então, o que acontece? Foram fazer testes em algumas, ela não filtrava nem 30%. Entendeu? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês. Mas onde estão vendendo as que o senhor está recomendando? Aqui em Belém. Vou lhe dar um local, tá? Generalíssimo Deodoro, você descendo na mão, passou a Beneficente entre Diogo Moya, né? João Balbi e José Malché, no meio do quarteirão, do lado direito, tem uma casa que vende produtos, produto para limpeza, e lá eles vendem essa máscara. Hein? Eu não sei.
início. Está desligado. Alô? Psst, só um minutinho. Desde o início da pandemia, o uso da lupa. Eu coloco um quadrado de algodão no meio. E eu sopro vela, faço tudo, não sopra a vela. Não apaga a vela. Entendeu? Então, eu acho que ela não passa nada, eu só uso dela. Veja bem. Máscara é uma coisa que nós profissionais de saúde, a gente achava que entendia. Só que máscara não somos nós profissionais de saúde. Máscara é uma coisa de engenharia, de física. E aí, eu fui assistir uma palestra de um brasileiro, do Mori, é um japonês brasileiro, que está fazendo pós-graduação, doutorado nos Estados Unidos. E aí ele mostrou todas essas máscaras. Né? A filtração, eu não sei, por exemplo, te responder quanto essa tua máscara filtra. Eu não tenho essa informação, eu não procurei. Então, as recomendações mundiais hoje é isso. A N95, PFF2, a cirúrgica, em ambientes bem selecionados, né? Se fosse uma de tecido, pelo menos 3 camadas, uma de algodão, uma de poliéster, né? E uma outra camada de um outro nome que eu não lembro no momento. Então, é isto. E como a PFF2 tem essa garantia de filtração alta e o custo caiu bastante, a gente está recomendando ela. Na internet, a gente compra R$ 2,90. Hein? Eu uso a da Lupo desde o início da pandemia. Eu não tive Covid, entendeu? Perfeito. Tenho os cuidados. Eu também meto um quadrado de algodão no meio, porque ela tem uma abertura para você fazer o que você quiser. Então, eu não coloco Certo. e protege. Perfeito. Muito bom. Mais alguém? Essa loja que o senhor está falando, na Generalíssimo, teria outro lugar, por exemplo, algum tipo de farmácia? Oplima. Oplima? Oplima vende máscara. Oplima? Oplima. Esse tipo PFF? Oplima. Americanas. Não compra uma que tem válvula, tá? Tem uma PFF2, tem uma válvula do lado. Não use máscara de válvula. Ela lhe protege, mas ela não protege as pessoas que estão próximas de você. Então tem umas PFF2 na Oplima que tem uma válvula do lado. Tem que ser sem válvula. Olha, é o seguinte, vocês sabem que numa pandemia a gente precisa de informação de qualidade, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Trazendo, me convidando, que eu estou estudando isso, enfim. Nós sentimos falta na pandemia de um comando. Não é para mim admissível que nunca teve esclarecimento público sobre as máscaras. Eu estive numa farmácia recentemente, e quando eu cheguei no caixa, do lado do caixa, o que tinha para vender? Preservativos. E eu perguntei o preço, por curiosidade, para comparar com a máscara. O mais barato era R$ 5,90, e o mais caro numa caixinha com 3, R$ 13,50. 13,50. Aí eu fiquei pensando, isso é mais caro que uma máscara. Por que no carnaval as secretarias de saúde distribuem camisinha? E por que não pode, numa pandemia, distribuir máscara de qualidade para quem não pode comprar? Eu fiz 58 lives durante a pandemia. E 2 laboratórios particulares de fora de Belém me ligaram pedindo para fazer e perguntaram quanto eu cobrava. Eu disse, olha, eu não cobro nada, mas como vocês são uma entidade particular, se vocês quiserem doar máscaras para a comunidade da Ilha do Marajó, eu ficaria muito feliz. E eles fecharam na hora. Então, a gente pode ter campanhas, a gente pode, nos nossos funcionários,
dá máscara de qualidade. Então, a gente tem como melhorar isso, gente. Lá no laboratório onde eu trabalho no Amaral Costa, pode entrar lá, está todo mundo de PFF2, desde sempre, sabe? Não dá para um funcionário teu sair da tua empresa e entrar num ônibus de Belém, cheio de gente, e a pessoa com uma máscara que não protege. Então, é um dever nosso trabalhar isto. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que a gente pode sempre melhorar. Muito obrigado, tá?